Oi, vamos continuar agora a discussão sobre a determinação de parâmetros. Vamos tratar de um aspecto importante. Primeiro, vamos lembrar daquele exercício sobre os doentes, as pessoas doentes e sãs que fizeram o teste, foram tratados e não foram tratados. Calcula-se, a partir dos cálculos, podemos chegar a números estranhos, como 102,5. Nós não teríamos 102,5 pessoas sãs tratadas, não tem 0,5. Como é que a gente entende isso? É 102, arredondo para 102, é 100, é 110, que sentido tem? Aí nós temos que lembrar lá do Laplace. Uma probabilidade é definida por um valor mais provável, por uma faixa de variação segundo um critério. Então, nós temos que ter bem claro que nós nunca estamos determinando um número, um valor preciso. Nós estamos determinando uma distribuição de probabilidade e existe uma faixa. Então, aquele cálculo, se dá 103,2, isso quer dizer que a probabilidade de ter 102, ou 101, ou 104, ou 105, esses números têm probabilidade muito parecida. Então, não tem muito sentido calcular um valor exato. Nós podemos calcular o valor exato da moda, da norma, alguma coisa assim, da média, da mediana. Mas esse valor vem sempre acompanhado de uma incerteza e é bom a gente discutir o que representa essa incerteza. Então, vamos começar a discutir aqui hoje a incerteza na importância e aprofundando a determinação de parâmetros. Tá? Então, primeiro, vamos deixar bem claro que todo mundo fala muito sobre erro e incerteza, e, para ser rigoroso na linguagem, são duas coisas diferentes. Erro e alguma coisa que eu posso evitar, que quando ocorre um erro, quando eu cometo um erro, eu posso repetir, corrigir, ou seja, erro é alguma coisa que não, apesar de ser usada a palavra erro, à medida que um erro, não é correto. Essa não é a linguagem adequada. Incerteza é o que a gente designa por essa faixa de valores em que a nossa medida indica que tem a maior probabilidade. Então, eu vou usar sempre incerteza, nunca vou usar a palavra erro aqui, apesar de que na linguagem coloquial, na linguagem comum, alguns, até na literatura, em alguns lugares, se usam erro. Eu não gosto, eu não vou usar. E as incertezas são de duas maneiras. Vamos imaginar que essa curva preta aqui é a melhor definição, a melhor medida que eu posso fazer de algum parâmetro. A curva azul indica uma medida que tem um erro sistemático. Ela tem toda a precisão igual, ela funciona muito bem, mas o valor mais provável, o valor da medida, está errado. Ele foi deslocado. É como uma régua mal calibrada, como um cronômetro mal calibrado. Então, esse tipo de desvio nós chamamos de desvio ou de incerteza sistemática. Eu posso, em vez de conseguir fazer essa medida, que era a curva preta, fazer uma medida que dá origem à curva vermelha. É uma medida que deu o mesmo valor, ela acertou, vamos chegar assim, ela está compatível, para ser correto, com a primeira medida, mas ela é mais imprecisa. Ela aceita uma faixa maior de valores como aceitável se eu comparar com essa aqui. Então, e essa incerteza, em geral, está associada a problemas estatísticos. Então, as incertezas estatísticas definem uma precisão e a sistemática define uma acurácia, que é essa diferença de um para o outro. Vamos nos preocupar, não vou me preocupar com sistemática, é uma coisa complicada, não tem a ver muito com estatística, tem a ver com outras coisas. O tratamento estatístico tem a ver com incerteza estatística, como o nome diz. Vamos nos preocupar com isso e olhar um pouco mais atentamente. Imagina que eu conheço um valor verdadeiro de uma medida. Pode haver discussão de que não é possível saber o valor verdadeiro. Vamos supor que a gente conhece o valor verdadeiro só do ponto de vista conceitual para poder desenvolver um pouco o raciocínio e fazer algumas definições. Então, conhecendo o valor verdadeiro, eu posso definir a variância. A variância é a distância das minhas medidas para esse valor verdadeiro.
Então, cada uma das minhas medidas x tem uma distância até o valor verdadeiro e eu vou calcular esse valor médio, ou seja, eu vou pegar x menos o valor verdadeiro ao quadrado. Eu trabalho com quadrado e não com módulo, porque matematicamente muito mais adequado, somo isso e divido por n, que são n medidas. Essa grandeza que eu chamei ao quadrado, que dá um quadrado aqui, é o desvio padrão da minha distribuição. Eu vou chamar de sigma f, é o desvio quadrado da minha distribuição de probabilidade. Uma definição simples, mas como tudo em estatística, dá margem a algumas confusões. Se o valor correto não for conhecido, que é o caso real, o que eu posso fazer? É simples. Em vez de usar o valor correto, eu pego a média das minhas medidas e digo que essa média aproxima razoavelmente o valor correto, e em vez de μ, eu vou usar essa média. Então, a minha variância agora vai ser definida, vou chamar de sigma d, porque ela vem dos dados, ela não vem de uma função, e vai ser a distância não em relação àquele valor mais provável, valor correto da função, mas em relação à minha média. Se eu calcular essa soma, dá exatamente isso aqui, que é o valor médio de x ao quadrado menos o valor de x, o valor médio de x ao quadrado, e isso aqui eu vou chamar de desvio padrão calculado dos dados. Então, eu tenho dois desvios padrões com definições diferentes que têm o mesmo objetivo final, né? Então, as duas definições causam uma confusão, porque elas não são a mesma coisa. O sigma d mede a dispersão dos dados em relação a eles mesmos. E o sigma f é a largura de uma função densidade de probabilidade. Se eu tenho uma série de dados, igual está aqui, o sigma d mede essa largura de alguma maneira. E o sigma f é essa função, ela mede a largura dessa função. Se eu vou comparar um com o outro, eu espero que elas sejam próximas, mas não é a mesma coisa. Então, o simples nome de desvio padrão não é bem definido, né? Eu tenho que saber o que eu estou falando quando eu falo de desvio padrão. Quando nós estimamos o valor verdadeiro a partir dos dados, o que eu faço é que eu pego todos os meus dados e calculo uma média. A partir daí, eu vou usar esse x médio como um estimador para mim. Mas aí, a partir desse momento, eu não tenho mais n medidas independentes, eu só tenho n menos 1 medidas independentes. Se eu fiz n medidas e tirei a média, essa média não é um grau de liberdade a mais, é um dos graus de liberdade da minha medida aqui. Então, na hora que eu vou calcular o meu desvio padrão aqui, eu vou, na verdade, mesmo que eu soma n termos, é só como se eu somasse n menos 1 termos, porque um dos termos ele é definido pelos outros. Então, quando eu quero ver o meu desvio padrão da função, na verdade, essa somatória aqui eu tenho que dividir por n menos 1. E existe essa razão entre o desvio padrão da função e o desvio padrão dos dados, uma razão que eles diferem, eles são de um fator multiplicativo, que é raiz de n sobre n menos 1. É claro que se o n é muito grande, eu posso dizer que isso dá 1. Né? Isso tende a 1, mas isso não é 1. Isso implica uma certa diferença. Então, fica aqui esse aviso. Isso, em alguns livros textos da equação, eu fiz a conta, não deu certo. Tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer alguma coisa, qual é o desvio padrão que está sendo calculado, qual é o desvio padrão que está sendo apresentado. Em geral, o sigma f é quando nós tratamos de distribuições formais, né, que eu tenho a função de distribuição, e quando eu vou fazer uma medida real, eu não tenho isso, eu não sei o valor real, o valor verdadeiro da medida, eu tenho sigma d. E esse fator de n sobre n menos 1 é o que aparece, às vezes, atrapalha a vida. Então, voltando para a determinação de uma grandeza, para determinar a grandeza, eu tenho que determinar a incerteza da medida. Vai depender de um padrão. Se eu tenho uma boa medida, né, nos interessa sempre as boas medidas, são aquelas que foram bem precisas. Se eu for representar uma boa medida, eu tenho um gráfico igual a esse. Isso aqui é um pavor do matemático, porque é uma função que é quase sempre zero, fora numa pequena região em que eu tenho derivadas que variam muito, a derivada é muito grande, é ruim para a série, etc. E tal.
Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Exatamente essa função que eu desenhei aqui, se eu calcular o logaritmo, ela fica assim. Então, o logaritmo é uma transformação que suaviza a nossa função. E ela é muito mais prática, né, para a gente trabalhar com probabilidades que vêm de medidas precisas, trabalhar com logaritmo e não com a função. Então, nós vamos regularmente procurar trabalhar com logaritmo, que facilita tudo, facilita os cálculos, as derivadas são mais razoáveis, tudo fica mais simples. Então, vamos imaginar que eu tenho uma medida, nós medimos, obtivemos o P, calculei o logaritmo e vou calcular o L. Já usamos só o L maiúsculo para designar, porque é uma maneira de simplificar a notação. Como é que é esse meu L? Bom, então nós vamos pegar esse L e vamos vamos expandir em série de Taylor a partir do ponto máximo. Então, ele vai ser o L do y0, que é a minha moda. A primeira derivada é nula, porque é um ponto de máximo que eu escolhi para expandir. E eu tenho a segunda derivada. O meio da segunda derivada é menos x0 ao quadrado. O terceiro termo eu vou desprezar. Vou imaginar que é uma série que converge muito rápido, então, primeiro, os dois primeiros termos são suficientes. Como essa notação aqui é meio chata, eu vou trocar essa derivada calculada no ponto x0 por uma letra. Vamos falar que sigma é o inverso disso, me interessa o inverso, da raiz quadrada disso aqui. Escrevendo sigma, então, que eu vou ter que o meu L de y é o meu L de y0 menos y0 sobre 2 sigma 2. E se isso aqui é o logaritmo, como é a minha probabilidade? A minha probabilidade vai ser E elevado a isso, né? E elevado a esse número aqui vai dar uma constante, que é A, e E elevado a menos y menos y0 ao quadrado sobre sigma 2, que é a função gaussiana. Então, quando é muito comum supor, meus dados são uma gaussiana, supõe que é uma gaussiana. De onde é que vem isso? Isso vem simplesmente do fato de que, se eu tenho uma probabilidade e vou expandir essa probabilidade em série, é uma probabilidade, uma medida muito bem feita, ou seja, ela é bem fechada e converge rapidamente. Eu tenho uma gaussiana. Não tem nenhum mistério, ou seja, é a probabilidade mais sim, é o primeiro termo da série. Pode não ser o caso real? Pode, claro, mas o caso mais simples é uma gaussiana. E como ela é uma função matematicamente muito bem comportada, ela permite fazer uma série de contas e tirar uma série de conclusões e fazer uma série de definições. Certo? Então, nós fazendo aqui agora, nós temos a gaussiana, esse aqui é um desenho do Gauss, e nós estávamos preocupados em certeza. A gaussiana, ela tem várias vantagens. A primeira é que moda, mediana e média é conhecida. Ela é absolutamente simétrica. Nós podemos definir incertezas iguais para um lado ou para o outro do seu valor máximo, do seu valor central. E o natural, a partir dessa fórmula aqui, é definir quando essa diferença for sigma. É uma grandeza natural da definição. Repara que ela vem da derivada segunda da função. Então, a derivada da segunda da função dá uma medida, e essa medida é o que eu vou usar como padrão de incerteza. E se eu integrar essa função do valor central menos sigma, que é o valor central mais sigma, eu tenho algo próximo de 0,68. Se eu integrar de valor central menos 2 sigma, que é o valor central mais 2 sigma, eu tenho algo próximo de 95, 0,95. E se eu integrar de menos 3 sigma a mais 3 sigma, nós temos aqui 99,7, praticamente toda a área da função. Mas, como eu falei, trabalhar com a função é uma coisa, mas matematicamente é muito melhor para trabalhar com o logaritmo. Como é que fica com o logaritmo da gaussiana? Bom, o logaritmo da gaussiana é uma parábola. E está aqui essa mesma figura representada no logaritmo, fica muito mais claro nas faixas de 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, e a partir de 3 sigma. A incerteza sigma corresponde a uma variação de meio em relação ao máximo, né, para o logaritmo.
Mas se eu pego essa função, faço ela valer 1, esse logaritmo é 0, nesse ponto aqui, ele vai dar exatamente meio, né? Porque é x menos x0 sobre sigma corta, fica 1 meio. Então, a minha faixa de incerteza é aquela em que a probabilidade, eu peguei o valor máximo do logaritmo da probabilidade, diminui meio, e isso define a minha faixa de incerteza com um parâmetro 1 sigma. 2 sigma é só dobrar, 3 sigma é só triplicar. E esse intervalo aqui corresponde a uma área que é 0,68, ou seja, 68% dos meus dados, 2/3 mais ou menos, das medidas estão nessa região. Podemos usar esse critério e tentar extrapolar para os outros casos. Mas como que nós vamos fazer? Como eu falei, num caso real, a gente não tem algo assim. Vamos imaginar que nós temos essa função aqui que é torta. Essa é a probabilidade, vamos calcular o logaritmo dela, está aqui o logaritmo dela. E qual seria a incerteza? A moda dessa medida, tudo bem, eu sei. Mas como é que eu vou definir a incerteza dessa medida? Não tem aqui uma gaussiana. Eu posso transportar para cá a definição que eu fiz no gaussiana. Qual é? Eu pego esse valor máximo, como eu fiz a minha função passar em 0, isso aqui passar a ter o máximo em 1, aqui é 0, não precisava ser 1, podia ser qualquer outro valor. E desse valor eu subtraio o meio e vejo qual é a minha faixa. Então, aqui é 0, aqui é menos meio. Esse aqui, em menos 1, tinha menos meio. Essa função em particular, em 2, tinha meio. Essa minha medida aqui é 0, mais ou menos quanto? Menos 1 e mais 2. Eu posso representar a minha medida dessa maneira. 0 mais 1, mais 2, menos 1. Ou seja, usando um sigma, usando o critério da gaussiana, eu tenho que os valores entre menos 1 e menos 2 determinam a faixa em que eu tenho um parâmetro 1 sigma. Repara que aqui agora eu não posso falar que esse 1 sigma é 68%. Essa minha função pode ter integrais completamente diferentes, mas ele tem um parâmetro 1 sigma. Eu estou extrapolando o que eu defini para uma gaussiana para uma função genérica qualquer. E admitindo que agora a minha incerteza é uma faixa que não precisa ser necessariamente simétrica. Então, nós usamos a gaussiana para definir um conceito e extrapolamos esse conceito. Então, agora nós já podemos, qualquer resultado, se eu quero um padrão de 1 sigma, eu obtenho a likelihood. Como é que eu obtenho a likelihood? Cada dado dá uma likelihood, eu multiplico um pelo outro, pelo outro, pelo outro, chego na likelihood final. Qual é o valor mais provável? O valor que eu vou dar como resultado da minha medida é o máximo dessa likelihood. Qual vai ser a minha incerteza? Eu pegar o logaritmo dessa função, subtraio o meio, vejo qual é a faixa de variação e isso vai dar a incerteza da minha função. Ok? Então, agora, para concluir, já que eu falei de gaussiana, vamos falar de duas outras distribuições que aparecem com frequência e ver um pouco das características dela. Uma distribuição é a distribuição binomial. Isso aí vem direto do cálculo de probabilidade. A probabilidade de um evento, que tem a probabilidade de P, ocorrer R vezes em N tentativas. Por exemplo, eu jogo um dado, qual é a probabilidade de eu obter 5 vezes o valor 1 em 10 vezes que eu jogo o dado? Qual é a probabilidade de eu obter 5 vezes o valor 1 em 15 vezes que eu jogo o dado? Não vou deduzir aqui, eu acho que é um exercício simples, é probabilidade, mas isso aqui é a probabilidade de ocorrer R vezes em N tentativas com a probabilidade P. Se eu jogo o dado, a probabilidade é 1/6, se eu jogo um cara ou coroa, é 1/2. E aqui eu tenho essa conta que vem direto da teoria de probabilidade. Se eu for fazer o gráfico, quer dizer, isso aqui, eu aqui estou um exemplo, aqui está o meu gráfico, aqui eu estou botando não R, mas R sobre N, e ele está em função contínua, porque eu fiz uma extensão analítica, e num exemplo está aqui a minha função, minha likelihood, não, o log da probabilidade, está aqui. Aqui é o valor máximo,
eu subtraio meio, aqui é meio abaixo, repara que aqui esse valor da normalidade de outra maneira, não está no 1, isso aqui não é 0, pouco importa a normalização. Eu vai no meio, eu tenho essa faixa daqui para cá, então eu tenho o valor mínimo e o valor máximo. Então, aqui eu teria um resultado que tem o valor mais provável, menos isso, mais isso. Tá? Isso é muito usado, isso aparece muito no cálculo de eficiência de detetores, coisas assim. Tá? Então, a distribuição binomial. Vamos agora ver uma outra que decorre da binomial também. Então, vamos pegar aqui a binomial, mantida a fórmula, e a distribuição de Poisson. Se em um determinado intervalo de tempo um evento ocorre em média lambda vezes, qual é a probabilidade de, no mesmo intervalo de tempo, se observar R ocorrências? Né? Então, eu tenho a probabilidade de chegar um raio cósmico em mim e tal. Qual é a probabilidade de, em um certo tempo, eu ter 5 raios cósmicos, 10 raios cósmicos, 20 raios cósmicos atravessando a minha cabeça? Bom, a probabilidade, eu vou falar que é lambda, né? N vezes dividido pelo total. Né? O número de vezes que aconteceu dividido pelo total. Então, isso aqui é simplesmente uma mudança de variável. Né? Em vez de... Porque lambda, eu crio a probabilidade, mas aqui eu tenho uma... desculpa. Eu tenho lambda vezes, em média, sobre N tentativas, isso aqui é a probabilidade. Aqui a minha função não tem probabilidade. Eu vou querer botar a probabilidade lá e botar lambda. Então, eu vou fazer simplesmente uma substituição. Tá? Voltando aqui, onde tem a minha probabilidade, eu vou botar lambda sobre N. Então, aqui, lambda, a probabilidade foi substituída por lambda sobre N. Essa aqui é a minha equação, sem nenhuma alteração. Agora, eu vou, supondo que N é muito grande, eu vou fazer o limite quando N tem infinito. Esse limite aqui dá para N elevado a R. Esse limite aqui é a definição da função exponencial. Então, a minha equação fica E elevado a menos lambda, lambda elevado a R sobre R. Isso aqui é, em geral, a contagem de uma categoria no histograma. Né? Pela definição, é exatamente isso. Tá? Então, aqui também eu posso fazer extensão e posso calcular o valor máximo e as larguras, ela também é não simétrica. Ok? Então, isso é mais ou menos o que eu queria falar sobre determinação de parâmetros de maneira genérica. É apresentar para vocês o método da máxima likelihood, que eu fiz de outra maneira. Apresentar hoje, agora, nesse vídeo, uma forma de calcular a incerteza. Com isso, esse vídeo se encerra e vamos pensar um pouco nisso, fazer alguns exercícios para fixar.